Olá, bem-vindos de volta à República Popular das Letras. Hoje eu tenho a honra de receber a professora Margarida Patriota, mais candanga que carioca, nessa altura do campeonato, professora de literatura francesa da UNB, aposentada, romancista, contista. Ela escreveu muitos livros para o público infanto-juvenil e, nos últimos tempos, revelou-se uma grande poeta. É sobre a carreira dela e sobre a poesia dela que vamos conversar hoje. É um prazer, professora, recebê-la aqui na República Popular das Letras. O prazer é todo meu. Agradeço muito o convite. Estou muito contente de estar aqui na sua companhia. Eu queria que, evidentemente, a senhora falasse um pouco. Eu vou falar você. Isso. Você falasse um pouco. Me sinto rejuvenescida. Que você falasse um pouco da sua carreira, como é que foi a sua carreira literária, também a sua especialidade na literatura francesa, etc., né? Mas eu devo dizer o seguinte: o que me chamou a atenção foi a sua poesia. Eu confesso que eu não conhecia, e, evidentemente, estudando os autores de Brasília, nos últimos tempos aqui com o nosso programa, eu descobri o Laminário, passei lá no Sebinho e descobri, e achei assim sensacional a sua poesia. Pela sutileza, pela delicadeza e, o que é importante em literatura, o jeito de contar as coisas. Como eu me interesso muito por poesia, eu achei um negócio assim muito interessante. E, mais recentemente, fiquei conhecendo também Reverências de Corpo Ausente, que é o seu último livro, sim, não é? Então, é sobre isso que eu gostaria de conversar com você. Ficou faltando o tempo de delação. Foi o primeiro? Não, foi o do meio. Foi o do meio? Foi o do meio, é. Olha, esse eu não conheço. Tá bom. Vai precisar conhecer, então. Mas me conte uma coisa. Você nasceu... Eu já sei que você é parente de cordelistas do Nordeste. Na família, então, já havia poetas, mas você teve pouco contato com esse ramo da família, ramo literário. Mas você nasceu no Rio de Janeiro, mas está em Brasília já desde a década de 70, né? Isso, 76. 76. 76 para cá. Ótimo, então já tem mais de 40 anos aqui, por isso que você diz que é mais candanga do que carioca, né? E você se formou no Rio, se formou em Brasília? É complicado. Teve muita... Idas e vindas. Idas e vindas. Na verdade, eu nasci no Rio, né? Sou carioca de nascimento, mas o meu pai era diplomata. Então, dos 8 aos 14 anos, eu morei fora do Brasil. Né? 3 anos em Genebra, na Suíça, 1 ano e meio em São Francisco, na Califórnia, depois outro ano em El Salvador, na América Central. Aí voltei para o Brasil, aí fiquei interna 1 ano em Petrópolis, no Sion de Petrópolis. Aí eu que estava adorando, queria continuar, o colégio fechou, foi vendido, virou Pontifícia, Universidade Católica. Aí fui para o Rio, aí terminei, naquela época, o clássico, né? Sim. No Rio. E fiz vestibular para jornalismo, na Federal. Olha que interessante. Aí, ali perto da Maison de France, né? Ali cursei o primeiro ano de jornalismo no Rio, na Federal. E aí, meu pai foi removido de novo para Nova York. Nessa altura, eu estava com 18 anos e minha mãe não quis deixar 2 filhas. Eu tinha uma irmã mais velha, que já estava assim encaminhada, né? Tinha se formado em economia, acho também que já estava noiva, namorando, alguma coisa assim. Mas ela ficou num pensionato, né? E também papai foi removido para Nova York. Aí eu pensei, não, eu quero conhecer Nova York. Né? Aí fui para lá. Mas só que em Nova York, na Colômbia, né?
aliás, eu acho que nas outras universidades americanas também, jornalismo é um curso que você faz depois de ter o tal do college. É como se fosse um curso de pós-graduação. Eu acho isso o método correto. Pois é, eu não digo que não seja. E aí, só que o que eu ia fazer? Né? O que eu ia fazer? Então, o que houve foi que eu me lembrei não, eu sabia, mas enfim, eu não me lembrava desse expediente, ou digamos assim, dessa facilidade, né, que eu teria em usar um diploma que eu tinha cursado, né, que eu tinha feito obtido ao mesmo tempo que o curso clássico, que foi dos 15 aos 18 anos, eu cursei a Aliança Francesa, no Rio. Então, eu tinha o diploma de Nancy. E eu me lembrei que o diploma de Nancy dava direito, tanto há uns 2 anos, naquela época os cursos eram neolatinas e anglo-germânicas, né? E no exterior eu consegui 2 anos de college com o diploma de Nancy. Agora, o preço a pagar, né, se a gente pode usar essa expressão, foi, então, eu fazer o major, ou me especializar em literatura francesa. Eu não pude fazer jornalismo, porque eu teria que ter o college primeiro, né? Aí eu me formei em Nova York, né? No College da Columbia, e lá é engraçado, né? Porque você tem todas as modalidades de instituições possíveis, né? Algo que a gente não tem aqui, que você tem college só para moças e só para rapazes, né? Então, esse da Columbia era só para mulher, né? Eu terminei a graduação lá com a especialidade em literatura francesa. E aí, depois, né, com isso, eu acabei fazendo mestrado e doutorado em literatura francesa e teoria literária. Mas só que eu acabei fazendo no Canadá, pois eu me casei com um canadense de origem polonesa, morei no Canadá 6 anos. Em 74 eu obtive o doutorado, né? E tive 2 filhos, né, no Canadá, e aí o casamento desandou, eu voltei para o Brasil. E quando eu voltei para o Brasil, em 76, eu voltei direto para Brasília. Então, eu não voltei para o Rio, né, porque a minha família reclamava que eu não fazia esforço para obter um emprego aqui. Então, o que eu fiz? Eu mandei umas 3 cartas. Acho que uma para Mackenzie, outra para, não me lembro, 3 lugares, né? Uma para a Universidade de Brasília e para uma terceira, né? Cujo nome eu não me lembro. E a Universidade de Brasília me respondeu dizendo que estava interessado no meu currículo e que tinha vaga. Zarpei, né? Voltei direto para cá, né? E aí, embora a conversa tivesse sido mais bonita por carta do que na realidade, porque quando cheguei à vaga também não existia tanto assim, mas havia uma brecha temporária, né? Eu entrei assim, mesmo temporária e depois, com 6 meses, 1 ano... Consolidou. Consolidei, né? E você deu aulas lá há mais de 20 anos, né? 28. 28 anos? 28. Sim, 28 porque 2 anos eu lucrei, digamos, eu tive a menos, eu fui beneficiada pela lei de transição na reforma da Previdência, né? Porque antigamente, até 88, né? Nem sei a data, mas por aí, o professor universitário também fazia jus à regalia de se aposentar com 25 anos de trabalho. Mas depois isso acabou. Ficou só para professor da rede pública do primário, né? Então, agora, como eu tinha entrado no sistema antigo, eles fizeram uma regra de transição. Aí, em vez de cumprir 30 anos, eu pude me aposentar com 28. Né? E aí, eu já estava envolvida também com um programa, eu fazia um programa na Rádio Senado, né? Chamado Autores e Livros, eu entrevistava escritores brasileiros, mas pessoas ligadas ao livro, às vezes editores, enfim, até livreiros, o que fosse, né? E eu gostei muito de fazer esse programa, né? Eu trabalhei nisso 20 anos. Eu li algumas frases, por exemplo, do Moacir Scliar, que você entrevistou. Sim. Ele morava aqui em Brasília, né? E eu acompanhei isso lá. Você tem o seu site, né, na internet? Sim. Mas um dos frutos
do seu magistrado na UNB é que você teve a ousadia de traduzir Les Fleurs du Mal. É verdade. A palavra aplicada foi perfeita, ousadia. Ou, se quiser, atrevimento. Atrevimento. Ou então, a petulância. São palavras geniais. Porque é preciso ter coragem para fazer essas... Isso foi a falta de semancol. Quando foi que você publicou? Olha, isso aí é fruto de uma longa maturação. Sim. Uma longa maturação. Para você ter uma ideia, quando eu digo longa, quando eu cheguei a Brasília em 76, o primeiro artiguinho que eu publiquei na revista de literatura, que era comandada pelo professor Domingos Carvalho da Silva, foi Deus e o Diabo nas Flores do Mal. Olha! Baseado num ensaio que eu tinha escrito para me formar em Nova York, né? Na Colômbia. Então, eu já tinha, sabe, aquele envolvimento com Baudelaire, com as Flores do Mal daquela época, né? E depois, na UNB, eu lecionava matérias diversas. Tipo, comecei dando aulas até de língua francesa, mas por pouco tempo. Logo fiquei mais na área de literatura também. Só que eu entrei na UNB, não havia mestrado e doutorado em literatura francesa, e sim em literatura brasileira. Então, eu acabei ficando responsável por algumas matérias, uma delas, o simbolismo, né, brasileiro, o simbolismo no Brasil, o movimento simbolista, que tinham relação estreita com o movimento francês. Então, eu lecionava na pós-graduação o simbolismo, né, o movimento simbolista do Brasil, também, que rendeu os frutos, no fundo, né, desse meu romance A Lenda de João Assinalado, que é inspirado na vida e obra do poeta simbolista Cruz e Souza, né, um autor de broquéis, né, e conhecido como Cisne Negro, né, no Brasil, poeta negro. E aí eu dava a teoria da narrativa também, porque na área, no meu doutorado, eu tinha escrito uma tese sobre um tema de teoria literária, mesmo que em francês, né? E, enfim, atuei, né, em vários... na graduação, eu lecionava uma matéria chamada Fundamentos de História Literária, que também rendeu um livro que não está aqui, chamado, né, nem me lembro do título direito agora, mas Para Conhecer a Literatura no Brasil, né? Um livro assim, muito ilustrado, panorâmico, de história panorâmica, né? Sobre a evolução da arte literária no Brasil. Enfim, então eu atuei em diversas frentes, mas na pós-graduação era no mestrado em literatura brasileira, né? Sobretudo com essas duas matérias, né? O simbolismo brasileiro e teoria da narrativa. E na graduação, eu dividia com uma outra professora, Neide de Faria, que já era mais antiga, né? As cadeiras, as disciplinas, e ela não gostava de ensinar poesia. O curso, assim, grosso modo, era dividido nos 3 gêneros, poesia, romance e teatro. Então, às vezes, eu dava romance, né? E aí, no romance, as Relações Perigosas, o Rouge et le Noir, né? O Vermelho e o Negro, o Pai Goriot. Traduzido pelo Drummond. E Madame Bovary. Basicamente, dava num semestre para fazer esses 4 romances, né? No teatro, mudava um pouco, mas, em pouco tempo, eu fiquei dona do curso de poesia francesa. Olha. Eu começava, assim, com noções genéricas, né, da poesia medieval, provençal. Depois começava mesmo, né, com Ronsard de Bellay, né, a Pleiada, né, no século XVI, e ia caminhando. E nunca quase dava tempo de ir além de As Flores do Mal, porque era tão cheio, né? Sim. É um longo período. Exatamente. E daí, sobretudo, assim, chegando, né, na época do romantismo, né, eu estudava as Destinées, do Vigny, né, e a obra mesmo, né, embora seja um livro só,
magistral, né, e que teve uma influência tremenda, né, na literatura ocidental moderna, As Flores do Mal, para você analisar a fundo os poemas, né, levava praticamente um mês. Então, eu não chegava... não, agora eu me lembro a estrutura, eu fazia o inverso. Eu começava, sabe com quem? Eu começava falando do Jacques Prévert. Jacques Prévert! Porque assim era fácil. Os alunos, porque a língua clássica, né, a poesia mais antiga é mais difícil. Claro, claro. Já pegar o Prévert, né, é um poeta de dicção simples. Simples, moderno. Vocabulário muito simples, moderno, né? Muitos poemas, bastante, ou muitos, assim, curtos, né? Então... Você sabe, eu vou fazer um parênteses aqui. Em 1958, o Vinícius de Moraes, montando lá o Orfeu, ainda no teatro, não no filme, ele foi entrevistado por uma revista e previu, ele que era um poeta clássico e tal, né, acadêmico, etc., ele previu que o futuro da poesia brasileira estaria na música popular. Eu sempre vi aquele negócio e falei assim, interessante, porque o Prévert já fez isso. Sim. Já fazia, né? Várias canções que o Cosma musicou, etc., né? Ele fez Morte, por exemplo. E aí eu achei muito interessante essa ponte. É verdade. Isso é muito interessante. Então, você começava pelo Prévert. Então eu me lembro que eu começava porque aí eu podia falar, assim, da poesia num sentido mais moderno, né? Com poemas de fácil compreensão, e depois eu dizia, só que para chegar aí... Teve um longo percurso. Né? Um longo percurso, né? Uma trajetória bastante complexa e longa, e modas muito diferentes, né? E dicções, enfim, e concepções, né? De poema, de poesia também muito, muito diversas. E aí, então, eu remontava ao final da Idade Média e fazia o percurso. O que eu digo é que depois, assim, do Baudelaire, eu não entrava na poesia assim, do século XX, né? Tendo já partido do Prévert, porque não dava tempo. Terminava o semestre. Né? Então, era isso. Então, eu tinha tudo isso para dizer que, quando eu lecionava o curso, né, de poesia francesa, e nós líamos os poemas de Baudelaire, eu usava, muitas vezes, a tradução do Ivan Junqueira, né, que é um livro importantíssimo, né? Hoje em dia, né, a grande tradução e edição bilíngue, né, das Flores do Mal de Baudelaire. Só que, aí, agora que parece mais petulância e atrevimento ainda, mas é que, quando eu lia, me incomodava as reviravoltas sintáticas feitas para poder respeitar o esquema de rimas. Então, mudava muito, né? Mudava muito o sentido. Né? E aí eu pensava comigo, eu gosto mais da maneira como eu vou traduzindo ao pé da letra. Né? Eu sentia que eu era mais fiel ao poema. Né? Sim, sim. E aí, enfim, anos depois, isso ficou na salmoura, uma ideia assim recôndita. Eu achava que um dia talvez eu mexesse nisso, né? Aí veio a pandemia. E, enfim, eu também já tinha escrito uns livros de poemas, eu já tinha uma obra, como se disse, vários livros dedicados ao público juvenil, né? E 2 ou 3 livros para o público infantil, alguns romances, contos e... Vamos mostrar, Henrique, algumas... Eu separei aqui algumas... Não, esse é no fim. É naquela ordem. Eu separei aqui algumas... Isso. Pode ir lá no início. Porque você fez também algumas traduções, não é? Não. Aí, bom, aqui é o fim, né? Esses 3 são praticamente... Esse é o fim. Tirando esse também. Os livros que estão aqui na mesa, que estão ali também, né? São
Esse aqui... A última safra, digamos, são dos últimos anos. A gente não deve dizer dos últimos, né? Dos anos mais recentes. Mais recentes. É. Esse aqui é para... Esse aqui é para jovens. Para jovens, né? Jovens. E é quase que um paradidático, né? Também porque tem muitas... Ilustrações. Não só ilustrações, que agora, por acaso, não encontrei nenhuma. Não, as caixinhas, As assim, caixinhas de com as explicações, né, do que significava no período, com informações históricas, né? Sei. Então, eu resolvi, falando com meu marido, né, assim, né, nesse período, no início da pandemia, né, eu disse, eu estava relendo As Flores do Mal, e aí eu disse, às vezes me dá uma vontade de traduzir, assim, meio ao pé da letra mesmo, sem esquema de rima, a ver no que dava, né? Eu acho assim mais bonito, não sei porquê, né? E aí ele disse, por que você não faz? Ótimo. Aí, Belo atrevimento. Porque traduções me incomodam também. Tem uma... Depende da escola do tradutor, claro. não é? E também depende do poeta. É mais fácil traduzir Claro, que... claro. Mas eu sigo um pouco aquele conselho do Humberto Eco, que diz que a tradução, principalmente de poesia, deve ser quase a mesma coisa. Sim. É evidente que a transposição para outra língua é uma coisa muito complicada. Mas muita gente faz isso para manter o ritmo original, sacrifica o significado. E aí, a semântica, né? Então, é muito ruim, porque você fala, mas não foi isso que o cara disse. Você fez também outras duas traduções. Um romance do Henry James, A Herdeira. E também você traduziu O Fantasma da Ópera, do Leroux. Eu traduzi e adaptei, né? Adaptou. Porque o Fantasma da Ópera é um livro de umas 400 páginas. E aí me foi encomendado pela editora FTD. Então, eu tive que enxugar. Porque, por exemplo, um capítulo considerável, não sei quantas páginas, mas pode ter 15 ou 20, por aí, 30... É só de descrição da Ópera de Paris. Sei. E descrição da Comuna de Paris. Quer dizer, do movimento, né? Tudo que houve ali dessa parte. Então, isso sobrecarrega assim, para o leitor comum e, sobretudo, para o leitor jovem. Então, eu enxuguei muito as explicações históricas, né? Foi um livro de umas 200 e poucas páginas, né? E também ganhei um prêmio por essa adaptação, né? Pela Fundação do Livro Nacional Infantil e Juvenil, né? E, então, eu gostei muito eu não tinha até ideia, quando eu comecei a trabalhar no livro, em criança, eu era menina, quando esse filme... porque houve vários filmes. Sim, né? sim. As primeiras adaptações são antigas, né, do Fantasma da Ópera. Mas eu era menina e a minha irmã tinha assistido, mas eu tinha sido proibida. De ir, né? Então, eu acho, para mim, o Fantasma da Ópera era como se fosse assim, o filme mais aterrorizante do mundo. Mas eu fiquei com aquela coisa, né, de algo que eu precisava ver, algo assim, né, proibido. E aí, eu não tinha chegado ao livro, fui chegar ao livro original, né? Eu fiquei surpreso como é engraçado. O diretor e o vice-diretor são dois bufões, sabe? Tem episódios no livro em que eu rio sozinha. Até hoje, apesar de já conhecer, sabe? Então, todo esse aspecto, assim, não é algo que ficou tanto, assim, pelo musical, nem nada. São as trapalhadas dos dois, os pavor dos dois com aquele fantasma, sabe? Tem episódios muito engraçados, né? E você deve ter visto, então, algumas vezes, a montagem moderna. Sim. Mas eu vi em televisão, não assim... Não foi no teatro, vi em televisão. Sei. Mas é explorado mais a vertente... musical, a vertente mais romântica, né? Sim. Do rapaz, né, que se interessa pela cantora e, digamos, a submissão dela, aquele anjo da música, né, ao fantasma. No livro, por exemplo, essa história do anjo da música sai de Paris.
Ah. Eles se conhecem numa praia, tem toda uma história mais longa, ela é muito, sabe? Então, esse enredo não é praticamente explorado assim no musical, que precisava concentrar compactar as 3 unidades clássicas, né? Claro, De tempo, claro. espaço e naquele local, né? E, então, eu gostei muito, né, de ter Margarida, traduzido. como é que você estava ali dando aulas e, de repente, começou a escrever e iniciou uma carreira literária? Evidentemente, na universidade se escrevem ensaios, artigos, mas quando é que picou você essa ideia de escrever literatura? Aí também é complicado, eu tenho que remontar alguns anos. É que eu, na juventude, em criança, né, adolescente, não era nenhum expoente assim em sala de aula, não demonstrava nenhuma vocação específica assim para as letras, mas demonstrava uma aptidão forte para artes plásticas. Então, eu, desde pequena, era chamada artista da família. Tanto na Suíça como nos Estados Unidos, eu, em São Francisco, ganhei um prêmio de desenho. Eu fiz um desenho, eu estava lá 60, né, do Kennedy, da Jack no carro, né, a população, ganhei um prêmio. Então, em todas as escolas, né, até assim eu me formar, todo mundo ressaltava, né, a minha aptidão para o desenho, né, e para as artes visuais. E eu cheguei a fazer um cursinho, naquela época ainda existia, né, Belas Artes. Hoje em dia ninguém mais faz Belas Artes, né, mas enfim. Manusgrifos. Manusgrifos, exatamente. Eu passo o dia fazendo essas coisas, né? Então, os meus... Se eu fosse assim, um Guimarães Rosa, um Drummond, seriam vendidos por alto preço, porque não há um manuscrito meu, assim, um rascunho que não seja cheio desses rabiscos, né? Dessas garatujas, né? Que ótimo. Mas, então, hoje isso digamos assim, brincadeira, mas eu pensava, né? Eu pensava que eu fosse realmente me dedicar, e eu passei alguns anos, né, também lá em Nova York, as matérias que eu pude pegar, né, de artes plásticas, eu peguei com modelo ao vivo, aquela coisa toda. Mas o que entrou, o que atravessou aí foi a Aliança Francesa. Quando eu entrei para a Aliança Francesa, porque meus pais, a mamãe, sobretudo, não queria que eu esquecesse, né, o francês que eu tinha, né, aprendido em criança na Suíça, né? Para mim, foi descoberta de um mundo. E eu tive um professor, não só eu, como pessoas que eu conheço, que eu encontrei na vida, né? A Celina Porto Carreiro foi também, o conheceu, um professor maravilhoso, chamado Carridakis. E ele realmente, eu ia para lá, sabe, eu esperava, né? Uma menina assim de 15 anos que esperava a hora de poder ir para estudar francês, literatura francesa com ele, né? Então, foi assim uma descoberta. Aí, começou em segredo, eu comecei a cultivar essa ambição. Mas eu tinha vergonha de admitir isso, porque eu me dizia, mas você não tem pendor para isso, você tem pendor para desenhar, sabe? Você tem pendor para as artes plásticas. Tanto que eu, no colégio, fazendo clássico, houve oportunidade, surgiu, né? A professora apresentou, uma vez, professor de português, a possibilidade de concorrermos numa premiação, num concurso literário, né, que era promovido pela editora Agir, e que estipulava o seguinte: um professor, numa turma, escolheria um ensaio de um aluno e apresentaria esse ensaio, ia concorrer, né, em âmbito nacional. E o prêmio sairia tanto para o professor quanto para o aluno. E eram 10 prêmios. Quer dizer, 10 colocações seriam premiadas, né? E aí eu me lembro que eu me fechava no banheiro, me fechava no quarto, sabe, estudando, porque eu queria ganhar aquilo, né? E aí eu escrevi, né, meu assunto, eu escrevi um ensaio sobre Castro Alves e Gonçalves Dias. Olha a coisa que eu mais gostaria, uma das que eu mais gostaria de ter
nessa vida de rever era reler o que eu escrevi. Sumiu. Meus primeiros poemas também. Eu era completamente bilolada, em certo sentido. A gente não tinha... Primeiro que não tinha nada eletrônico, né? Não tinha fotocópia em casa. Eu não guardei cópia de nada. Eu sei que nesse concurso eu tirei 6º lugar. Ganhei o equivalente a uns R$500 para comprar livros. Você e a professora. Eu e a professora. O primeiro prêmio era uma viagem no Brasil. O segundo, acho que era uma televisão. O terceiro era não sei o quê. Eu sei que o 6º era R$500, ou cruzeiros, não me lembro também, mas era um dinheirinho legal para comprar livros. Então, para mim e para a professora, né? Então, aquilo para mim, sabe, acendeu assim uma chama, dizendo, bom, eu não sou destituída, né? Também na Aliança Francesa, ao fazer o exame de Nancy, eu ganhei prêmio por um ensaio sobre Proust. Olha. Então, algo dizia que eu tinha algum pendor literário, né? Eu acho que o pendor ele vem também do gosto, né? E do esforço. Como eu estudava muito, eu gostava muito, eu não pensava tanto, né? Que eu gostava porque tivesse inclinação. Eu já achava que, como eu gostava tanto, estudava tanto, a inclinação vinha, né? O pendor nascia, né? Um pouco assim. Sei. Naquela ideia, né, de que, no fundo, a gente escreve, né, o quê? 10% ou tanto por cento de talento, o resto é transpiração, né? Como diria inspiração o Drummond. e transpiração, exatamente. Mas você acabou levando à prática um tema dos poetas clássicos, que é a poesia ut picturis. Não é? A poesia como imitação da pintura. E depois eu descobri vários autores, né? Quem sou eu também para me colocar, me equiparar, digamos. Mas é só num aspecto que aí eu entendi que são vasos comunicantes, né? Assim, você tendo um pendor artístico, você pode, às vezes, né? Dependendo das oportunidades da vida, né? Enfim, canalizar por um ou outro lado. Eu descobri, por exemplo, vejo, os desenhos de Monteiro Lobato são fantásticos. Ele também pensou em ser pintor. Os desenhos de Victor Hugo também pensou em ser pintor. Né? Então, é muito comum pessoas... Né? Outra coisa, eu sou canhota. Né? Então, dizem, né, que é justamente o lado, né, que na verdade é o lado direito do cérebro, né, que mais as pessoas com pendor mais artístico, né, são canhotas. Enfim, é só assim, subsídios para... Qual foi o primeiro livro? O primeiro livro foi vexaminoso. Pelo seguinte, é que eu escrevi minha tese de doutorado, vim para a universidade, então fui logo, né, contratada pela Universidade de Brasília, e na Universidade de Brasília, numa época talvez não tão feliz, né, do ponto de vista assim, democrático, mas uma época em que pessoas importantes vinham. Eu não sei bem por que exatamente isso deixou de ocorrer tanto, mas veio o Ionesco, por exemplo. Aí eu fui chamada para traduzir. Olha. Ionesco. E o outro. Aí foi até muito engraçado, porque nos dois candangos, né? A multidão, na hora eu fui traduzindo, né? E na hora das perguntas, né? Uma das pessoas na plateia fez uma pergunta assim elaborada, né? Gostaria de saber por que o senhor fez isso, aquilo no Rinoceroso, ou na Cantora Calva, né? Na Cantatrice Chauve, e parará. E aí ela fez a pergunta, né? E eu me virei para ele e repeti tudo, né? Só que em português mesmo, né? Ela gostaria de saber por que... Aí ele... Ficou exatamente teatro do absurdo, entende? Todo mundo caiu na gargalhada. Eu me esqueci que era para passar para o francês. Que ótimo. Enfim. E aí o outro que veio foi o Robbe-Grillet, o Alain Robbe-Grillet, né? Do Novo Romance. E aí ele me disse que deu meu nome a uma editora no Rio que queria lançar um livro
né, sobre ele, como ele soube que a minha tese tinha sido, né, a autonomia da linguagem literária. O problema, eu falava muito do novo romance e do grupo Telquel, né, que era um grupo de vanguarda, né, que sustentava essa ideia de que a linguagem literária ela é independente. Autônoma. Autônoma. Isso dá margem para o hermetismo, para o sem nexo, para o experimentar, o que for, você não precisa comunicar. Né? Claro que isso tem um limite, porque senão também fica na gaveta, não tem como, né? Né? Então, eu estudava até quase que do ponto de vista linguístico, né? Quais eram esses limites, né? E aí tinha entrado nessas propostas da vanguarda francesa e do novo romance. Aí ele pediu, ele disse que ia dar meu nome e eu escrevi o livro. Né? Só que não sei por que eu escrevi o livro em francês. E quando eu mando para a editora, eu disse, não, era em português. Ai, não, eu estava tão saturada que eu pedi para uma moça aí traduzir. Para traduzir, né? Eu não sei se está no meu site o primeiro, né? O título é Romance de Vanguarda, embaixo, né? Alain Robert. E um livro fino, mas que era basicamente, né, um livro assim, de teoria da narrativa, né? Que tenta discutir essas questões de fragmentação narrativa, né, de quebra da linearidade temporal, ausência de personagem, né, só actantes e papapá, essas coisas todas. Enfim, aí ela traduziu, eu dei uma supervisionada, uma lida, e saiu, foi meu primeiro livro. Né? Um livro que era de mercado extremamente restrito, né, porque... mas, de qualquer maneira, saiu. E aí, na parte assim, criativa mesmo, de ousar, né, de pensar no que escrever, eu acho que eu comecei a escrever uns contos, mandei uns contos para os concursos, aí ganhei na Universidade de Uberlândia, ganhei prêmiozinho com 2 contos. E, ao mesmo tempo, eu já era mãe, né? Enfim, meus filhos estavam com 9, 10, 11 anos, né? E o meu filho, eu tenho 2 moças, né? 2 filhas e um filho. Esse meu filho não gostava muito de ler, não. Era só negócio de futebol, isso e aquilo. E aí, eu lia para ele, né? Em voz alta. Eu vibrava mais com os livros do que ele, né? E aí uma autora, no caso era até uma autora americana, um livro assim de era Ramona a Peste, né, o título, né, uma pestinha, assim, uma Emília, só que em carne e osso, né? Uma menina assim muito arteira. Aí lendo, eu fiquei pensando, eu dava para fazer isso. Olha que interessante. Né? Eu conseguiria fazer isso. E aí eu escrevi meus 2, 3 primeiros livros e o primeiro livro, né, Sai da Frente, que aí vem gente, eu mandei para uma editora, editora FTD, indicada pela Estela Maris Rezende, que é uma autora que tem muitos prêmios, né, que é muito mais conhecida, conceituada do que eu, e ela nunca tinha entrado na FTD, porque ela não abdica de alguns regionalismos, e eles gostam de um português mais, sei lá, se global, né? Daquela época, essas coisas mudam, né? Já tem 2 décadas, então eu não sei em que pé, né, andam as publicações e em que por exemplo, naquela época não se podia publicar nada ambientado em Brasília. Olha só. Não havia interesse, é como se não vendesse, entende? Então, a gente ia começando a entender um pouco essas restrições. Do né? mercado. Do mercado, exatamente. Lá na Inglaterra, até nos Estados Unidos, você escreve um livro para criança, né? Nárnia, essas coisas, assim, dessa grossura. Mas aqui no Brasil, você mandar um livro desse, eu acho que eles nem leem, eles devolvem. Né? Quer dizer, era algo, né? Tinha que ter 80, 70, 80, 100 páginas, assim, no máximo. Então, a gente ia aprendendo, né? O que fazer um pouco para ter público. Mas esse livro, Sai da Frente, que aí vem gente, eu mandei para a FTD, por indicação da Estela Maris,
Eu disse, olha, eu não entrei, é uma grande editora, uma das editoras mais antigas do Brasil, porque começou com livros didáticos, né, de matemática, né? Quem sabe, né? Olha, eu mandei o livro, em uma semana, a editora, né, a Ione Meloni, me ligou e disse, nós vamos publicar seu livro. A garotada vai adorar e papapá. E eu achei que pronto, o tapete está estendido à minha frente, vai ser macio para o resto da vida, né? Não tinha a menor ideia de que cada livro depois ia ser uma luta e outros iam ser devolvidos e não tinha nada assim aberto, né? É claro que se eu fosse, né, se tivesse escrito um Harry Potter, uma coisa assim, seria diferente, né? Iam pedir mais, mas também não chegava a isso, né? Só o livro foi editado, teve várias edições, né? Teve o seu êxitozinho na editora, eles aceitaram. Eles gostaram da personagem feminina, também arteira, né? E porque ela disse, eu achava que não, né? Que as meninas, houvesse até mais personagens jovens, femininos do que masculinos. Ela disse, não, de jeito nenhum, porque as meninas leem mais hoje em dia, mas os heróis ainda eram predominantemente masculinos. Então, eles gostaram da minha personagem, e eu fiz com essa personagem, eu escrevi 3 livros, né? O Sai da Frente, que aí vem gente, Tem Encanto no Quintal e Nas Tramas de Emoção. Os 3 saíram pela FTD, né? E escrevi uns outros também, para o Tudo Muda com Duda, aí foi pela Quinteto, que é um selo da FTD também, e que eu só tenho 2 livros para crianças menores. Meus livros são mais assim para infanto-juvenil. Infantil, quer dizer, os meus livros são mais para o que a gente chama de leitor crítico, que já sabe fluente. Sim, sim. Que já tem um espírito crítico e também fluência na leitura, né? Eu não tenho assim tanto jeito para o livro tão dependente de imagens. Tá. Eu tenho colegas que escrevem um livro muito legal em uma folha, porque elas põem aquelas frases espertas e papapá com enredo, e o ilustrador dá uma vida àquilo, que fica um livro muito bacana para criança, para pai ler para criança de 4, 5, 6, até 7 anos, né? Mas o meu público é mais né, nessa fase, assim, eu diria mais de 10 a 13, 14 anos. Sim, né? sim. Por exemplo, a Guerra das Sabidas contra os atletas vagais, isso, né, é o tema, assim, uma espécie de Guerra dos Sexos, né, era uma turma de 8ª série, né? Então, os temas, assim, eram mais, assim, pré-adolescentes e adolescentes, né? Também não era jovem adulto, não, né? E aí, como foi tão fácil a aceitação desse livro, e eu comecei a ter um caminho aí, né, eu achei que é isso, o meu talento é para isso. Eu já tinha publicado Nuas, o livro de contos, né, que reunia aqueles contos publicados, premiados na Universidade de Uberlândia, mas porque também existia em Brasília, o Instituto Nacional do Livro era em Brasília, não sei se... Fábio Lucas. Isso, você estava aqui. Já eu cheguei em 77. Então, somos, né? Assim, bem... Contemporâneos, né? Existe o Fábio Lucas, né? Como que chama aquele outro também? O Heitor Naconino. Tinha o Heitor... Tinha uma moça lá... Salles. Herberto, né? Herberto Salles. Herberto Salles, Aí o Herberto Salles. Mas, enfim, eles tinham um esquema legal... E aqui só um parênteses, né? Esses esquemas legais, eles são mais legais quando eles estão na cidade em que você mora. Né? Claro, não é para desmerecer ninguém, é muito mais nem fácil. Justificar, né, o nosso fracasso, nem para, digamos, abafar ressentimentos e rancores. Mas é verdade, porque você consegue ser mais presente, ter um contato minimamente mais pessoal, e isso influencia. Claro, né? Então, isso para dizer que o Instituto Nacional do Livro era em Brasília. Então, eu ia lá, eu levava pessoalmente, eu acabava sendo conhecida de secretária, disso, aquilo. E eles tinham aquele esquema que você pagava. Naquela época era R$50, não sei se hoje seria 100. Não era uma coisa razoável. Né? Você dava um dinheiro para alguém
contratado, né, pelo Instituto Nacional do Livro ler e dar um parecer, recomendando ou não a edição para uma editora, né? Então, eu escrevi um livro de ensaio, né, Vanguarda do Conceito ao Texto, e esse livro de contos, Nuas, que recebeu um parecer favorável, assim, de saída, e eles mesmos arranjaram editora, uma editora que não existe mais, Roswitha Kempf, não é? De Porto Alegre. São Paulo. São Paulo? São Paulo, Ela era ligada com Masao Ono, Ah, tá. né? Que editava livros bonitos de arte, assim, essas coisas assim, né? E também... Mas, enfim, a editora é pequena, né? Aí, esse foi meu primeiro livro de contos, né? Com o título Nuas, né? Hoje eu não poria esse título, porque um dos contos, né? Tem esse título. Eu transformei em poema no meu último livro, de certa maneira, né? Eu condensei, enfim, porque eu achava que era uma coisa interessante. Enfim, esse foi premiado, né, em Uberlândia. E, então, foi, assim, o início. O início da carreira. Mas o último livro para esse público é esse. É esse. Que saiu... Saiu há 2 anos, mas eu vou te dizer também por quê. Porque a história é interessante. Ah, claro, por favor. Eu estava, então, com um nome, assim, bem encaminhado. Eu não diria assim consagrado, não era nem um Pedro Bandeira, nem a Silvia Ortov, né, nem Ruth Rocha, nem, como é que ganhou o nosso Nobel, tem um nome italiano, já vai aparecer, já. Mas, enfim, não é Ana Maria Machado, não, foi a primeira a ganhar o Hans Christian Andersen, da Bolsa Amarela, a Lígia Bojunga Nunes. Bojunga. Lígia Bojunga. Lígia Bojunga. Quer dizer, não era desse naipe, né? Mas eu estava assim, bem encaminhada, né? Porque eu estava numa boa editora, já tinha 3 livros. Depois a Saraiva aceitou um livro de contos indígenas, meio adaptados, né? Que eu escrevi. Continuei a escrever ficção, né? Com a ambição de escrever para adultos, assim, de escrever uma coisa mais elaborada, né? Aí, nesse ínterim, um dos meus romances foi premiado pelo Instituto Nacional do Livro num concurso nacional por região. Eu ganhei pelo Centro-Oeste. O prêmio era 40 mil qualquer coisa, porque também isso foi em 88, foi pouco antes do Collor. Sim, sim. Então, eu não sei qual era a moeda. Era real, cruzeiro, enfim. E também, não era assim essa coisa toda. Seria como se fosse agora, eu acho que uns 4 mil reais, 5 mil, né? Mas, enfim, um prêmio em dinheiro e o que me interessava... Publicação. A publicação do livro. Só que aí, puf, né? Como tudo acontece na política, uma hora... Né? É para os gregos, outra hora é para os troianos. Não é? Enfim, e aí a coisa muda completamente. Aí mudou em vários aspectos. Aí eu já tinha me separado, eu já tinha me recasado no Brasil e esse meu segundo marido morre. Oh. Aí eu não fui receber o prêmio, né? Fui pedir para meu pai, foi bem no Natal, esse final do ano. Ele foi, recebeu... o certificado, né? E eu recebi o dinheirinho, né? E depois fiquei a ver navios contra a publicação, porque mudou o governo, veio o Collor, mudou a direção do Instituto? Do Instituto Nacional do Livro, né? Eu fiz a peregrinação umas 2, 3 vezes lá, falei com... Até que da última vez, o Afonso Romano de Santana, que estava à frente. Eu falei com o Rouanet também, não sei se quem veio antes ou que veio depois. Eu disse, escuta, mas é estatutário, isso é federal, então implica. O Afonso Romano me disse, esquece. Simplesmente esquece. Aí
eu fiquei com aquela coisa atravessada, mas o que eu fiz? Eu reformulei o livro. Eu botei a mesma história, a história de um pintor, e eu botei um jovem, o filho desse pintor, meio que narrando. Ah, sei. Eu mudei pouco o livro, mas eu dei um enfoque mais juvenil. E aí o livro foi aceito, depois de muitos anos, pela Saraiva, a atual, que é da Saraiva, né, com o título Meu Pai Vive de Arte. Né? Por que também saiu e foi aceito? É tudo. Não é que eu queira me desmerecer, não, mas é que a gente percebe, às vezes, que há conjunturas, né, que favorecem isso ou aquilo. A história, a educação artística se tornou obrigatória. Né? Então, o livro foi logo aceito, né? Esse Meu Pai Vive de Arte. Fiquei contente, pronto. Não era bem o que eu tinha escrito inicialmente, né? Mas saiu. E esse é um livro de que eu gosto muito. Esse livro eu tinha escrito... eu escrevi há uns 10 anos. Eu coloco uma menina que vivia numa região do Rio que já foi chamada de Pequena África. Né? O pai dela era um rei, né? Africano aqui, era líder de comunidade. Essa comunidade, havia uma comunidade assim, quase ao lado do Palácio de São Cristóvão, né? Onde moravam a família do imperador, as princesas Isabel e Leopoldina. E é fato, né, histórico que em São Cristóvão, né, na Quinta da Boa Vista, né, Dom Pedro II abria o que hoje é um parque, né? Podia ser mais bonito, mais bem mantido, mas, enfim, aquele parque todo, né? da Quinta da Boa Vista era aberto assim ao público, que podiam ir para uma espécie de beijamão, faziam um filo, iam cumprimentar o imperador. Né? Então, na Quinta da Boa Vista também, né? no palácio, havia uma farmácia, né, de atendimento, assim, pouco, né, caritativo, né, em que a Imperatriz Teresa Cristina distribuía uns remédios e coisas assim, uma ajuda. Né? Então, eu faço, né, o pai Obá, né, que era, digamos, o pai da minha protagonista, né, frequentava um imperador, e, enfim, eu vou contando essa história, e uma filhinha dele, que perde a mãe, né, começa, né, a brincar na horta da Quinta com as princesas Isabel e Leopoldina. Então, eu ponho essa menina ali ao lado delas, né, e a inspiração... Eu me baseei também muito, assim, tem um livro de Inácio Silveira de Queiroz, né, Princesa Isabel, enfim, fiz uma pesquisa, né, relativamente extensa, não sou doutora, assim, no assunto, mas... Está vendo? Daqui toda a bibliografia de apoio. Então, é um livro baseado, né, em fatos históricos. Né? E aí, o que acontece? Eles veem que as meninas brincam muito bem, né? E a Isabel, né, a protagonista, ela presencia até um acidente que aconteceu de fato, né, quando estavam as princesas brincando na horta com uma amiguinha delas, né, ela levanta a enxada, a picareta, me lembro bem, e num gesto, né, foi inadvertido, né, ela levanta assim para trás e bate, né, no olho dessa amiguinha, né. E então, né, eu dramatizo um pouco isso, né, a princesa Isabel agarra desculpa, Isabel, não, a Rosário, né, a minha personagem, Rosário, e a outra, enfim, toda uma cena, e a menina perde um olho mesmo, né? Amandita era o nome dela. E ela fica lá, ela sempre vai, então, sábado e domingo, brincar com as princesas, e as aias, naquela época, né, das meninas menores,
começam a comentar, elas brincam tão bem, aquela coisa. Ela é convidada a ser treinada para trabalhar, né, no palácio. E aí, na história, né, que eu crio, ela começa cuidando assim da parte dos quartos, né, íntimos, ajudada, né, por uma pessoa assim mais experiente, mas logo ela é posta para cuidar da biblioteca de Dom Pedro. Aí o que ela é uma menina muito esperta, ela começa a se interessar pelos livros de criança, né, de Dom Pedro. Enfim, ela aprende autodidata, ela aprende a ler e praticamente a ler também. Ela descobre um livro do La Fontaine, que era bilíngue, e ela começa, né, a desvendar também, né, assim, os rudimentos da língua francesa. Então, essa história, né, que evolui até o momento em que o livro é dividido em duas partes, né, e na segunda parte, né, a primeira é dela, então, nessa infância, e na segunda parte com quem Isabel, né, ela escreve, o livro é ela narrando, a Rosário. Sim, sim. Tá? Mas, na verdade, só vai entender como que ela vai narrar depois, no final do livro, né? E na segunda parte é com quem Isabel vai se casar. Aí vem a adolescência, né? E eu faço aquele cotejo, e as princesas não podiam dançar com sexo oposto, dançavam valsa. A Rosário ia visitar o pai, ela dançava no batuque, né? As umbigadas, aquelas coisas todas, né? E vai evoluir. Aí eu faço com que ela tenha uma parte assim meio de alcoviteira no que vai resultar no casamento, né, das princesas, que historicamente, né, foi também fruto de um episódio pitoresco, né, engraçado. É que vieram dois, depois de Dom Pedro mandar a notícia de que tinham duas solteiras disponíveis, né, os grandes da Europa não queriam saber, como eu dizia, ninguém acreditava que houvesse muitos pretendentes querendo vir aqui para os trópicos, entende? Mas vieram dois, né? O Conde deu e o da casa de Habsburgo, né? Esqueci o nome dele agora. Mas, enfim, só que os dois vêm, né? E um era destinado a Leopoldina e o outro, né, a Isabel. Só que dizem, né, não sei aí, talvez seja folclore, né, as mais línguas, que a Leopoldina era mais assim, despachada. E na hora que viu, acho que o Gastão, né, mais alto, né, mais louro, não sei o quê, não sei se era mais bonito ou não, mas enfim, ela diz que pega, que esse é o meu. E aí Isabel ficou com o Conde de, né? Enfim, mas sobrou. Eu crio um episódio no Jardim Botânico, né? Aí quem já era a preceptora, né, das meninas era a condessa do Barral, né? Enfim, então é um livro que tem uma base histórica, mas com esse elemento fictício que eu ponho uma menina negra, né, que sai de uma comunidade de escravizados, alforriados, né, que viviam assim, em paz, né, ali junto da quinta, até o momento em que ela vai partir para começar a vida dela. Ela também se casa, né, tem um romancezinho do lado dela também. Enfim, mas o pitoresco também da edição desse livro é que a editora Palas se interessou, né, pela obra, mas ficou naquilo. Os anos iam passando e cada vez uma coisa, sabe, as dificuldades, isso e aquilo, e, enfim, não saía, né? Aí o que acontece? O palácio pega fogo. Ai. Aí eu vi que eu tinha, sabe, uma história que dava uma vida bonita, sabe, a infância das meninas, tudo que aconteceu, né? Na época que o prédio era habitado, né? Tinha, né? E que os professores,
tem um episódio que Joaquim Manuel de Macedo dá um exemplar da Moreninha para minha Rosário, né? Escondido, a escola esconde, mas se você, né, aprendeu a ler sozinha, você merece esse livro. Então, os professores, as aulas de dança, um francês que vai lá pintar o quadro, né, das princesas, tudo tem uma base histórica. Só que tudo é visto e narrado por esse elemento, essa intrusa ficcional, digamos, que eu coloquei. Rosário. Né? A Rosário. Né? Sim, sim. Aí eu liguei para a editora e disse, e aí? Já são vários anos e eu acho que o que aconteceu agora, né? Eu acho que esse livro um gancho. precisa acontecer, precisa sair. Se vocês realmente, eu já tinha até contrato assinado, né? Se realmente não querem, eu vou procurar. Eu disse, não, vamos fazer. E aí se dedicaram com muito capricho, sabe? Fizeram contrataram uma pessoa só para a parte das explicações históricas, né? As ilustrações, né? Joana Veloso. Sabe, deram um tratamento muito bonito. Chique. E o livro saiu há 2 anos, né? Eu acho que o 3. 21, saiu em 21. Saiu em 21. Aí eu fiquei muito contente, porque... Margarida, eu quero explorar a sua poesia. Sim. Inclusive, eu quero que depois você nos conte como é que você migra dos contos, dos romances, da literatura infanto-juvenil, etc., para a poesia, que é uma leitura muito mais exigente. Mas, antes disso, eu queria que você me contasse o capítulo da Rádio Senado. Parece que você fez mais de 800 entrevistas. Sim. E isso resultou num livro... Sim. Da editora do Senado Federal, não com todas as entrevistas, mas com uma seleção parte. eu acho que de 35, se não me engano. Sim. Eu queria que você contasse esse capítulo, antes da gente entrar na poesia. Esse capítulo começou quando eu fiquei 20 anos, né, na Rádio Senado. Então, pouco antes, eu tinha recebido um convite para uma atividade que não vingou, e eu acho que não tinha mesmo assim que vingar naquele formato, que foi de apresentar eu e um grupo de atores um tipo de aulas recitais para os pacientes do Sara Kubitschek, do hospital Sara Kubitschek. Aí eu gostei muito, né, de fazer. Trabalhei com alguns atores aqui, né, de Brasília, e o João Antônio, né, João Antônio? João Antônio. Isso mesmo. Enfim, e outros, né? Eu fiz um programa, comecei com o Manuel Bandeira. Então, como é que era o programa? Eu começava apresentando assim, como eu numa posição de palestrante mesmo. Sei. Né? E aí eu ia contando uma história e citava um poema ou encaixava no texto a entrada de um poema. Aí o palco se iluminava e os atores encenavam aquele poema. Né? Declamavam, enfim, havia um enredo, eu fiz um enredo. Então, era o que se chamava aula recital. Esse durou alguns meses e eu ia fazer um segundo sobre os mais belos sonetos da língua portuguesa. Não, sonetos de amor, né? Uma coisa assim. Aí o projeto não foi adiante. Eu acho que viram que era complicado botar atores e muita gente, afinal de contas, sabe, num hospital, outras prioridades, uma série de coisas assim. Mas aí calhou do diretor, à época da Rádio Senado, está buscando alguém para fazer um pouco, assim, um programa literário de entrevistas com escritores e, enfim, e intercalar com programas literários, quer dizer, uns programas que apresentariam, né, a poesia ou que resumiriam, né, a obra. Eu fiz
eu fiz muitos, quer dizer, eu tenho mais entrevistas, mas eu fiz muitos desses programas literários, né? Incluindo os locutores também declamavam. Eu fiz sobre Euclides da Cunha, os mais belos poemas da língua portuguesa, fiz um em que a rádio entrevista a Emília. Ah! Né? Eu fiz vários assim, mas o grosso foram entrevistas. Né? Mas, enfim, eles convidaram meu marido, que é dicionarista, e era do Senado, né? Aí ele disse, não, eu não faço, mas minha mulher pode fazer isso. Porque eu tinha acabado de ter essa experiência do Sara Kubitschek. Né? Aí, do que ele me convidou, eu, na hora, né? Me interessei, topei, né? Já e fiquei 20 anos. Com a sua vocação de jornalista desde o início. Eu não sei se tinha vocação de jornalista. Eu acho que eu não tinha vocação de jornalista. Talvez isso explique a ida para a poesia. Não, mas você tem um... Eu levei bomba praticamente com o Zé Ventura no primeiro ano de jornalismo, né? Porque ele me mandou entrevistar o Zé Carlos Oliveira, né? E eu voltei e fiz uma matéria contando a minha experiência e as minhas impressões. Aí ele disse, isso não tem nada a ver com o jornalista, só pode nunca ir para o jornal. O Zé Carlos Oliveira é uma figura. Eu contava em primeira pessoa, sabe, não tinha nada a ver com o mundo do jornalismo. Enfim, eu sei que eu fiquei naquela época, né, a gente pescava, os que não tinham ido bem, num chamado segunda época. Você tinha menos de média de 5 ou 7, né? Fiquei de segunda época, com o Zuenir Ventura. Fui fazer. Aí depois eu cheguei à conclusão que era isso, sabe? Eu queria escrever mais de uma coisa pessoal, visão minha, pela minha ótica. De qualquer sorte, você ficou 20 anos lá no... Fiquei 20 anos. E tem esse livro. Que tem... Autores e livros na Rádio Senado. Lá na editora do Senado, né? Na editora do Senado. Margarida, vamos então à sua poesia. Quando eu comprei o Laminário, e hoje eu confesso a você que quando eu estava pesquisando as imagens para esse programa e vi os manusgrifos, eu falei, será que o Laminário tem a ver? Porque, de fato, aquilo me parece assim uma série de lâminas, de esfregaços de gente do laboratório que usa microscópio. Tem a ver? Eu não sei se tem a ver. Talvez até tenha, porque eu acho que foi... Eu estava escrevendo esses poemas que eu ficava, né, também fazendo essas garaturas. Eu tenho 500, sei lá, não sei quantas. E aí eu pensei, vou botar uma moldurinha, né, vou guardar, né, nem que seja para meus filhos ali, porque né, em inglês eles chamam de doodlings. Né? Doodlings. Doodle, o Google faz. Exatamente. E aí... a vida inteira eu passei fazendo... Eu não sei falar o telefone, por exemplo, se eu não tiver a caneta, um lápis, né? E um papel para ficar. É quase que, sei lá, me dá um pânico. A cabeça não funciona, né? Eu tenho que ficar desenhando. Mas eu sempre tive a aspiração. A aspiração literária, para mim, se confunde com uma aspiração poética. Quer dizer, eu sempre tive interesse na arte literária, no sentido daquela arte que dinamiza um pouco a função poética da linguagem. Sim. Né? Por exemplo, eu não acho que eu seja propriamente uma ficcionista, uma contadora de histórias, por exemplo. Não é a história tanto que me interessa, né? Mas eu gosto da experiência de linguagem, de alguma coisa... O jeito de contar. Sabe? O jeito de contar, a dimensão estética, né? Assim, da prosa. É claro que tudo está ligado, não quero dizer bobagem também, né? Não é tão separado assim, né, do conteúdo. Mas o que eu digo é que meu forte não é propriamente, assim, contar histórias assim complexas ou grandes enredos ou algo assim. Eu acho que não. Eu gosto, né, de trabalhar a linguagem, eu gosto da psicologia, eu tenho aquela ambição
flaubertiana, né? Nunca mandei escrever um livro sobre nada, né? Então, nesse sentido, né? Que eu digo assim, sobre que ela é mais... gota d'água. Assim, mais... entre, né? Autores, né, que eu admiro, não, estão, por exemplo, o Proust e o Henry James, que eu traduzi, né, entre muitos outros, que não são escritores de histórias com grandes peripécias, nem nada, né? São escritores realmente mais de sondagem, né, do psiquismo humano, enfim, e isso só para dizer que eu sempre tive interesse. O que eu acho interessante é que a decisão de escrever poemas numa fase em que você já está madura é muito interessante, né? Porque você publicava livros para um público infanto-juvenil, você publicou também novelas, romances e tal, ensaios, mas de repente você fala, o que eu quero é poesia, é isso? Agora, se você depois puder um livro que eu escrevi, né, intitulado Uiara, Rainha Amazônica. Uiara. Eu entremei alguns poemas. No livro da FTD, no livro da FTD, um dos personagens é poeta. No livro da FTD, nas tramas de emoção, no enredo, eu ponho os meninos fazendo um concurso de poemas. Olha que coisa interessante. Né? E nesse concurso de poemas, né, entra picaretagem, porque os dois adolescentes que vão julgar gostam da menina mais bonita, não da minha heroína, né, da minha personagem. E ela fica indignada, porque ela escreveu um belo poema, né, acordou menina bucha, enfim, um livro sobre a mãe, a filha, né? E o poema da outra era um besterol completo. Só que, nesse concurso, né, quando eu penso, e eu acho até que é bastante útil assim, para a sala de aula, eu acabo botando no enredo uma espécie de arte poética, porque eu justifico por que um é um poema melhor que o outro. E por que aquilo foi comparado? Eles quiseram dar um prêmio para agradar a bonitona. Você já faz uma avaliação crítica. Exatamente. Olha né? que coisa interessante. Então, sempre havia... tem um outro poema também no livro, Espelho Meu, Você Ontem. Quer dizer, poemas assim, rimados, assim, de captação bem fácil por jovens. Né? Mas, de qualquer maneira, eu já gostava de trabalhar com isso. Mas fui lendo poesia a vida toda, né? E eu tinha aquela coisa que faltava, porque é muito outro aspecto da vida literária, né? Interessante, no Brasil, pelo menos. Não sei se é assim em outros países. Mas é muito... Se você começa escrevendo para o público juvenil, você dificilmente consegue migrar para o público adulto. As editoras, sabe, elas vão investindo no seu nome, naquilo que você, sabe, já tem, o know-how. Já te conhecem. Não é só o know-how, é uma questão um pouco assim do mercado mesmo, já conhece o nome, então investem naquilo, né? E para você entrar para outro nicho de mercado, é começar do zero. Olha. O mesmo não acontece inversamente com escritores famosos. Sei. As editoras até encomendam. Olha que coisa. Né? Então, tem Inácio Loyola Brandão, tem livro para criança, Nélida Pinhon tem livro para criança, eu não sei se pediram Paulo Coelho para escrever para criança, mas porque aí já é uma coisa mercadológica. Sim. Eles investem no nome, aquilo vai vender de qualquer maneira. Entendeu? Mas o inverso, se você não tem assim um grande nome, né, e grande sucesso de venda, é muito difícil. Sei. Então, quando eu comecei, eu acho que foi isso assim que eu entrei numa fase em que, de repente, primeiro, o público, escrever para crianças menores ou adolescentes, não me bastava. Sabe, eu fiz... os livros saíram direitinho, né? Eu acho que mostrou, né, que eu tenho alguma aptidão. Os únicos, se eu pago imposto de renda, né,
paguei imposto de renda pelos livros, né, que vendi pela FTD, pela Saraiva. Então, as vendas são muito maiores, né, do que livros para adultos, quando você é um autor, assim, digamos, mediano. Então, eu tive essa satisfação, né? Nas Tramas de Emoção teve 8 edições. Sim. E cada edição, 4, 5 mil livros. Né? Isso, uma edição de livro adulto, né, assim, boa, se você vende 3 mil, é um grande sucesso. Claro, claro. Né? Então, Mas eu disse no início do programa que me surpreendeu. Eu sou um leitor meio seletivo. Aliás, eu acho que os meus melhores companheiros são todos mortos. Eu não sou um cara que fico procurando os contemporâneos. Eu prefiro ficar lá no Horácio, sabe? No Drummond, no Ovídio. Sim, sim. Claro, Prévert, Rimbaud, etc. Mas aí eu olhei e falei assim, nossa, aqui tem uma sutileza, uma delicadeza e um tipo de humor que me atrai muito. Por exemplo, aqui no último livro seu, Nas Reverências de Corpo Ausente, tem um poeminha que eu achei assim, muito interessante, na página 23, do Êxodo Rural. Sim. Então ele diz assim, um levedo na aragem incha broa, que a lenha a estalar doura. O leite a ferver derrama na brasa excessos da ordenha. Dissoram gordas, gotas da nata que o pano coa. Verdor de garapa recende. E lá vou eu para a cidade cair do cavalo no nono andar. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque é uma história absolutamente completa, não é? É verdade. Com E meus reminiscências. poemas têm sempre ilustram o título. O êxodo rural. Sim, né? sim, isso. É muito interessante. Aqui uma descrição de uma planta que é belíssima. O hibisco, né? Não, é a Lágrimas de Cristo. Lágrimas de Cristo. Lágrimas de Cristo. Assim. E eu achei muito interessante assim a precisão na descrição daquela flor. Lágrima de Cristo. Cores de sangue e hóstia envolve o tronco. Na árvore de galhos altos, saiote melindroso à base. De escuro do arame que empresta nervo ao colhar da planta, que é uma trepadeira, né? Trepadeiras em troca de encosto, enfeito a crosta de que dependem. Admiro a guirlanda que cirando lenha. O lenho, o cristão nome do floreio. Que é uma coisa interessante. Em latim é clerodendrum. Clerodendrum. Então, eu não sei se você porque chegou... Porque o nome é bonito, né? E apropriado, porque aquele vermelho contra aquele branco da flor parece uma lágrima mesmo de sangue. Exatamente. É muito poético esses nomes populares das plantas. Exatamente. Né? Brinco de princesa. Brinco de princesa. Tem um aqui que eu achei muito interessante, porque fala das manias, que, aliás, são coisas que todo mundo tem, alguma, né? A contar postes avanço, passos, metros, pedras, pombos. A contar livros que leio, a contar livros que amo. A contar tampas de bueiro, monitores de segurança, barras de gradeamento, degraus de escadas e lances. São contagens que revolvo, luzes que acendo e apago, calorias que consumo, copos que bebo d'água. Susto que levo, anoto. Queixas que ao dia entoo. Quanta jura regurgito, quanta rezas antes de um voo. São manias, né? Isso é um negócio que todo mundo tem essas manias, sim, né? Tem essas... Tem algumas aqui... E ali eu acho que a ironia também, né? Eu conto os livros, tem os livros que tem e os livros que amo. Que é um número muito diferente. Muito diferente. Tem uma aqui que eu achei muito interessante porque ela tem
Realmente é um poema assim, complicado, porque tem uma linguagem muito elevada, sem perder o humor, que é dos currículos sustentáveis. Que é um poema muito, muito próprio, né? Para essa época, né? E aí eu achei muito interessante. Dos currículos sustentáveis. Experiência em protocolo de auroras. Olha que coisa linda. Cerimonial de crepúsculos. Gradação de mormaços. Degustação de chuviscos. Capacitação em detecção de raios. Aferição de nuvens. Etiqueta de nevoeiros. Previsão de frentes frias. Estudos em teorias do ocaso. Rotinas sísmicas. Arranjos e desarranjos climáticos. Mudanças de temperatura. Colação de grau em contação de estrelas. Duração de secas. Composição e observação de horizontes. Fruição de sombra e água fresca. Quando eu for apresentar meus poemas, eu vou te chamar para você declamar. Agora, uma que eu gostei também muito eu vou entrevistar uma menina lá da associação que é especialista na leitura literária com base psicanalítica, que eu me interesso muito por esse assunto, embora eu acho que a psicanálise não é ciência, não, viu? Eu sou desses que acham que o Freud é um literato. Sim. Mas eu achei muito legal essa aqui no Psicoterapeuta. Ela diz assim: a sala traz um forro de feltro que almofada as falas. Evidências não ofuscam as vistas, pois a copa do abajur quebra a luz. Suprem a ausência de plantas vivas, ramalhetes nas cortinas. Contra os nós na garganta do trauma, música instrumental em surdina. Sob o retrato do guru austríaco, uma poltrona rainha Vitória. E um divã que ressuscita culpas espiadas nos genuflexórios. Quer dizer, você já tinha esculpado há muito tempo, mas aí volta, né? O público que vai à psicanálise no Brasil, quase todo, primeiro é a classe média, né? Classe média, que pode pagar. Essa classe média, 70%, 80% estudou em colégios católicos. Em criança foi batizado, né? E a missa em criança se apresentou a confissão, né? Para dizer que teve pensamentos feios, aquelas coisas todas. Então, quando chega ao psicanálise, né? Enfim, vai ter que o padre reviver. Mandava, né? Reza 20 Ave Marias, 10 Padre Nosso, não sei o quê, para espiar, né? Aquela coisa. Mas no psicanálise aquilo tudo volta, né? Porque não resolveu nada. No Laminário tem um poema que eu gostei muito, de uma viagem que você fez a Milão, para ver a Santa Ceia. 20. Em reverência ao vero, viajo de Seca a Meca. Olhos genuínos propulsionam o barco à vela. Ver para crer a última ceia, com os olhos que a terra de comer. Encher o peito e proclamar: vim e vi a têmpera. Vim e vi a estampa que vovó tinha na sala. Moveu-me o vento até o afresco autêntico. Na frente deste, move-me a réplica. Eu achei muito legal. Esse poema dialoga com outro, que você fala da época da reprodução técnica da obra de arte, em que sim. Você disse que foi salvo, às vezes, pelo Van Gogh, porque tinha no carro. Porque tinha, exatamente, a leiteira de vermelho. Não é? Agora, eu posso ler um Por favor, você que devia estar lendo. Na verdade, esses aqui são mais... Engraçado, eu estou agora observando a sua seleção de poemas, como foi interessante. Porque eu acho que é uma vertente importante da minha poesia e que eu achava que seriam os menos apreciados.
Ah, é? É, exatamente. E você chamou mais atenção, você gostou mais dos que tem, assim, algo assim de uma certa ironia, um certo humor, não é isso? Sim, eu gosto muito. É, Eu gosto é. muito da ironia. Exatamente. Eu pensava que assim que os mais líricos é que fossem assim, os mais enfim, apreciados, né? Aqui um pouco, né? Uns poemas que falam mais, eu acho assim que da minha pessoa. Sim, qual página? A página 16, né? 16. Não escapa fácil o que detenho de reservas íntimas. Desde o último vazamento que enxuguei, reforcei minha torre de controle sobre humores. Nas paredes, redobrei o isolamento acústico. O que rola dentro de inconsútil, radares não captam, eco não ouve. Vive como um mim inútil. E na outra página é o que transpira. Se a mão em concha tapa a boca, a fim de manter a voz nos ossos, e as pálpebras baixam, para que os olhos não deneguem o coração, o peito tranca litanias, coleção de brados que não ocupam espaço. Não ocupa espaço nem opina o sim que morre na garganta. Não compromete nem incrimina o suor que o vento seca. Às vezes satura o diz que diz das veias, mas vou deixando que palpitem. Maravilha, maravilha. Só para não cansar ninguém, né? Mas eu gostaria de ler Claro. o que deu título. Ao tempo de delação. Tempo de delação. Para que entenda um pouco o teor do título. Deixa eu só tomar aqui um gole d'água. Você não tem aí o livro, mas enfim. Vamos ver eu ouço. Se ouvindo, né? Eu ouço. Então, tempo de delação, né? Vi o sopro embaciar o vidro para o dedo traçar no bafo o coração do amor proibido. Vi a ponta do punhal escorchar o tronco adusto, riscar o manacá que eu amava. O sol inflamou o céu, não prestou qualquer socorro, nem se importou com isso. Dentes rasgaram carnes, desmembraram gomos, deceparam cachos que eu vi. Flagrei a noite atropelando o dia, pelotões de nuvens ladras a assaltarem o luar. Vi a neve deflorar a campina, a era assediar o muro, o mar abusar do penhasco. Vi sem asco o que delato, antes que prescreva em juízo o ardor dos fatos. Parabéns. Vai ficar com você para você. Obrigado. A poesia completa. Ótimo. Eu vi aqui metas, que aliás podia ser para mim também. Sim. Integrar-me ao rebanho da espécie sem prevenções contra ovelhas desgarradas. Adaptar-me à mediania, sentir-me massa e meia massa. Construir pontes de segunda a sexta, quitar dívidas nos vencimentos, libar conforme os comerciais. Dedicar sábados à amada, domingos ao futebol, serões à leitura. E quando me aposentar por idade, ser poeta em tempo integral. Na verdade, foi isso um pouco que aconteceu comigo. Eu achei assim ótimo. E você faz aqui também uma coisa interessante dos aportes literários. Uhum. Eu achei muito interessante isso aqui porque eu também componho haikais. E a primeira vez que eu ouvi falar de haikais, etc., foi no Senhor Embaixador, do Érico Veríssimo. Ele transcreve, ele tem vários haikais lá, né? Sim. E haikais verdadeiros. Você é gaúcho, não? Não, eu sou goiano. Goiano. Não tem sotaque gaúcho, não. E aí os aportes literários são muito interessantes, porque você diz assim: ideogramas chineses surgiram no mercado das glosas importadas, contribuindo para ampliar o arco verbo-visual da percepção nacional.
no que o verbo é dom de gente e gente importa. Da Gália importou lábia com que se ergoche, como Carlos, de tribo itálica, sonetos para ombrear Petrarca. Do Reno, fadas de se anelar, hombres, hembras, Coca-Colas, para caso concreto, haikais para economizar. Ótimo. É um pouco história da poesia, né? De vários... Né? Exatamente, mas eu acho muito interessante a questão de... É a poesia concreta, né? Verbo evoco visual. Exatamente. E o Hombre Hembra é um poema, eu uma né, vez escrevi um verso que eu escrevi a expressão verbo evoco vidente. Aqui tem um que eu me identifiquei também, porque você compõe o poema com títulos de filmes. Então, eu achei assim muito interessante. Filme de vida. Vivia a definir palavras e a ordená-las de A a Z. Aba, abaco, abade, alhambra. Um estranho no ninho, psicose, servidão humana. Ah, se meu apartamento falasse. Um dia saiu cantando na chuva e o vento levou o homem que sabia demais. Bom, eu vou ter o último aqui, que também tem a ver com esse que eu acabei de ler, porque você usa títulos das bandas de Brasília. Sim, rock pioneiro. Rock pioneiro, que eu achei assim, muito interessante. Desbravei o Planalto Central num caminhão de retirantes sem capital inicial. Anos de labuta e estudo alçaram-me a um patamar acima da plebe rude. Tão logo pude sacar meu fundo de garantia, comprei uma chácara amena, onde a saudade das raízes rurais afasta-me de mais a mais da legião urbana. Parabéns. Você tem escrito diariamente? Como é que está seu regime? Eu tenho escrito menos. Tem escrito menos? Tenho escrito menos, lido mais, eu acho, e visto mais televisão também. Porque, digamos, durante muitos anos, a coisa mudou também com a poesia. Porque com a poesia eu não me sento na frente do computador. Né? Na poesia eu fico assim, olhando para o teto. Sabe? Você vai colhendo, com um caderninho, né? E vou assim. Em geral, é algo que me impactou no dia e eu quero registrar aquilo. Por exemplo, a Lágrima de Cristo é um exemplo. Comecei a caminhar e tenho uma trepadeira linda, né? Eu quero escrever sobre isso. Né? Depois, alguma coisa assim acontece. Tem um poema seu que você se aproxima da janela para fechar a janela. E a janela emperra, por alguma razão. E aí você fala assim... você pensa que eu não sei do pacto que você fez com... A beleza da imagem me retém ao peitoril. Né? Isso. E aí, quer dizer... Você colhe do entorno a poesia, né? Então, às vezes, sabe, é uma impressão, uma emoção, alguma coisa assim forte, né? Que me tocou e eu fico pensando, eu quero escrever algo sobre isso. E aí fico elaborando, ruminando, sai uma ou outra frase, e às vezes vem assim o fio da ideia, né? Que eu quero assim desenvolver. Raríssimo, né? Sair um poema pronto, né? Eu trabalho, né? Assim bastante, mesmo que seja um poema curto, né? Simples. E então, digamos, eu me habituei a ficar mais assim no sofá, né? O poema, né, que fala do boudoir do meu spleen, né? Também que é bem um poema baudelariano, né? E fico assim, né, ruminando e aí vem, né? Aos poucos esse poema vai crescendo, né? Vai crescendo, eu vou trabalhando, as ideias vão se concatenando e até quando eu acho que eu tenho, né? Aí eu falo, vou escrever, sempre a lápis, né? Sempre
Aí eu vou para o computador para trabalhar. E aí é outro processo de trabalho, porque parece que quando a gente vê impresso, né? Até quando está na tela é diferente de quando eu imprimo. Então, parece que quando eu imprimo... É verdade. Alguma coisa que não verdade. funciona. É verdade. Algum erro salta a vida, alguma coisa, né? Então, eu tenho que imprimir, olhar, ler, volta. Enfim, então... Eu sei que era, assim, uma coisa que eu sempre, como eu disse, sempre estava latente, né? Mas eu acho que eu demorei para ter coragem, porque eu tive esse retorno razoável escrevendo para os jovens. E aí, o seu livro é publicado, você recebe direitos autorais direitinho e razoáveis, né? Não grande coisa, mas, como eu digo, tinha que pagar imposto de renda, né? sobre isso. Eu ganhei um prêmio importante, que foi o João de Barro, né? Na categoria juvenil, e foi com o livro Uma Voz do Outro Mundo. E esse prêmio tem uma particularidade, eles selecionam 10 autores, e esses 10, e é inédito. É outra coisa de que eu me orgulho, na verdade. Tirando esse livro, que foi semifinalista do Prêmio Oceanos, né? Publicado, todos os meus outros prêmios foram com livros inéditos, o que eu acho que é uma coisa mais pura, né? Porque não sabiam quem era o autor, né? Então, o texto foi escolhido, ficou entre os 10, e aí esses 10, nesse concurso João de Barro, que é da Prefeitura de Belo Horizonte, ele é enviado para 11 escolas públicas. Olha que coisa interessante. E lá, os jovens, né, não sei de que série exatamente, escolhem dos 10 os que eles gostaram mais. E eu ganhei pelo público juvenil. Esse é Uma Voz do Outro Mundo. Maravilha, que maravilha. Enfim, é o que tem a capa do dinossauro, né? Isso, Uma Voz do Outro Mundo. É uma história, são gêmeos, um livro sobre gêmeos, enfim. Então, eu achava que, bom, esse é onde eu tenho retorno, né? Por que eu vou dar murro em ponta de faca? Eu já tinha escrito, né? Esse romance, vinham elogios, mas... Né? Eu escrevi um outro, né? Brasília é uma Festa, com o título original, era O Escândalo da Gargantilha, esse aí. Eu tive uma carta muito simpática da Isa Pessoa, que era editora lá do Rio. Acabou sendo comprada pela Companhia das Letras, mas ela, sabe, disse que a personagem era muito interessante, muito alegre, o livro muito legal, parará. E aí, uma carta que eu achei bem pessoal, assim, de 3 parágrafos, sabe? Uma coisa que não foi só embora, né? Aquelas coisas de praxe, né? Mas sair mesmo, né? Não saía, né? Então, eu continuei escrevendo, né? O que eu achava que era a minha demanda, né? E aí, por exemplo, os livros... Esse Meu Pai Vive de Arte, né? Que foi um livro que eu ganhei um prêmio de romance do Instituto Nacional do Livro. Ele transpõe para as artes plásticas, né, uma discussão sobre a arte. E é um pintor, né, o pai do pintor, né, ele, quando começa a ter resenhas na Veja e a vender, ele muda de estilo inteiramente. E aí é uma crise, né? Então, todo mundo diz que ele quer se sabotar, ele não quer ter sucesso, ele tem que manter aquele estilo, aquela coisa. Não, mas eu quero experimentar. No fundo, tinha a ver um pouco com a minha inspiração de querer parar de escrever, para já fazer outra coisa, continuando a escrever, né? Então, todo esse debate sobre arte, o caráter literário, né? Assim, artístico mesmo da obra, sempre foi esse meu ponto de interesse. Eu acho que todos os livros têm um pouco disso. Quando eu também escrevo um romance de fôlego, eu escolho um poeta, né? E eu acho que você vai gostar desse livro, enfim. Aí veio o momento, eu acho que a última gota, talvez,
que eu não posso descartar, né? Porque a gente diz que Freud explica, ele não explica nada, mas a gente continua dizendo. Mas inspira. Mas eu acho que foi a morte dos meus pais. Ah, olha Eu só. acho que, no fundo, eu tinha uma vergonha de escrever poesia. Olha. Sabe? Eu não sei porquê, meu pai era assim muito, sabe, Descartes puro, cartesiano. Ele que tem esse nome patriota, né? Que é um sobrenome de muitos repentistas lá no Nordeste, um nome nativista, né? Ele era do Rio Grande do Norte, o Olho Azul também é do Rio Grande do Norte. Todo mundo pergunta se eu sou do Sul, mas... Ele me contou uma vez... o pai dele, eu acho que era meio boêmio, eu não conheci, né? Ele ficou órfão com 14 anos de pai e mãe, mas esse pai dele era um tanto boêmio. Eu acho que ele tinha um recalquezinho, um complexo, sabe, que um lado melhor da família eram de comerciantes, trabalhava, e o pai tocava violão. E ele disse que uma vez o pai tinha perguntado a profissão dele, né? E ele tinha escrito artista. Olha que coisa. Né? Mas ele não falava quase, sabe, do pai e da mãe. Então, eu acho que ele tinha assim, um medo. Ele queria que a gente tivesse contra-cheque seguro, tá entendendo? Estabilidade, parará, sabe? Ele tinha prático, assim, né? Exatamente. Eu acho até que também esteve por trás, se bem que não sei até que ponto, né? Pelo fato de eu não ter desenvolvido, digamos assim, uma carreira de pintora, que era onde eu mostrava os dedos. Exatamente, o talento, né? Mas eu acho que assim o estilo de vida, sabe, ter um ateliê, manter aquela a convivência do meio artístico, eu acho que ele tinha no fundo assim, não incentivaram. Não posso dizer que teriam sido contras nem nada, mas era uma coisa sutil, sim, né? Sim. Que a gente sentia. Então eu acho que a aposentadoria, a sensação de já ter experimentado algumas coisas que eu queria fazer, de ter tido, né, um relativo, né, assim, êxito. Eu tive livros comprados na área juvenil, existe isso, né, livros comprados pelo governo. Né, o meu livro Enquanto Aurora, eu recebi uma vez um cheque de 17 mil, quer dizer, imagina se tivesse vendido, né, porque o governo... Né? Então, assim, eu tive vários livros. Esse também, Uma Voz do Outro Mundo, foi comprado pelo PNE, que significa que é distribuído pelo Brasil inteiro, em todas as bibliotecas, é comprado em grande quantidade. Então, sabe, tive alguns prêmios, tive prêmio no DF, né? Aqui da Secretaria de Cultura, por a equipe do Olho Aberto, o prêmio João de Barro, né? Alguns prêmios da União Brasileira de Escritores no Rio, né? O de romance, né? Pelo original, né? A versão original desse aí, do Meu Pai Vive de Arte. Então, eu pensei, sabe, eu quero fazer, vamos em frente. Não, eu acho isso muito interessante, porque... A poesia, ela só para terminar aqui. Sim. E também eu tive, assim, aquela satisfação, uma liberdade grande de sentir que eu não ia procurar editora para isso. Eu ia fazer pelas 7 letras, bancando. Exatamente. É isso que eu queria dizer. Não me interessa. Isso que eu queria dizer, porque a poesia, ela tem uma história interessante, porque, às vezes, tem grandes poetas que eram fogo de palha, eles brilham e morrem. Né? O Castro Alves, Sim. o Rimbaud. Literalmente morrem, né? Literalmente. Agora, tem outros... Álvares de Azevedo. Né? Aquele bando de românticos ali, Exatamente. tem um bando. Mas tem outros que ficam velhinhos e estão lá escrevendo, que é o caso do Goethe, que escreveu o Fausto durante a vida inteira e está ali, perto dos 80, ele está ali. Quer dizer, ele está no auge, pô. Exatamente. Você... Eu acho que você escolheu bem a hora de... E o engraçado, sabe, eu acho que foi um passo certo, né? Para mim, pelo menos, né? Em termos de vida, de trajetória pessoal, porque... embora eu tenha tido mais retorno, né, financeiro escrevendo para o público juvenil, eu tive muito retorno com a minha poesia.
não sei se foi a época, coincidiu de ser já a época um pouco de redes sociais, mas várias pessoas dizem que eu sou uma grande poeta e não disseram isso. Embora, né, os livros estivessem em boas editoras, tivessem várias edições, eu tivesse tido meus prêmios, mas eu, de certa maneira, foi uma experiência assim, mais gratificante em termos de retorno assim, dos leitores. Olha que E dos leitores adultos, que era a quem eu queria chegar. atingir. Quem eu queria Leitores atingir. já formados. Então, eu sinto que foi uma coisa assim, entre aspas, assim, mais puro, porque eu não almejava nada com isso, a não ser fazer alguma coisa, né, que dissesse algo a alguém também, porque senão eu teria mantido na gaveta. Né? A gente, quando publica, porque também quer, claro. quer comunicar. Mas eu tinha aquela certeza de que eu estava à procura da minha Grey, digamos. Eu sei que algumas pessoas vão se tocar, vão gostar disso. Quando eu tive essa certeza, eu publiquei. Né? Foi isso, mais ou menos. Parabéns, Margarida, parabéns. Eu agradeço a você aqui. Gente, assim a gente... uma conversa muito boa. A gente chega aqui ao final da República Popular das Letras, com um papo sensacional com Margarida Patriota. Muito obrigada. Aceque. Antônio Carlos Queiroz. Eu não conhecia, né, esse nome, eu achei que tinha sido tanta modéstia. Eu disse, mas por que ele só põe 3 letras como autoria? Ele não quer dizer o nome dele, a gente não vai saber o nome dele. Que eu já sou uma sigla. Exatamente. Tem uma CM, FHC. Exatamente. E eu, se fosse escolher, se eu pudesse escolher, eu tirava esse Patriota do sobrenome, mas o que eu posso fazer? Na altura do campeonato, vamos ter que separar. Exatamente. Tá certo, então. Muito obrigado. Eu tenho um neto que põe no Instagram, né? Ele põe o nome, Lucas Patriota, ele põe embaixo. É sobrenome. Como diria o Nicolas B., eu sou de Brasília, mas não tenho nenhuma culpa. Exatamente. Então, gente, é isso aí. Muito obrigado. Não deixe de dar o like e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!